Adaptações não vão agradar todo mundo. Eu acho que isso é esperado. Querendo ou não, algum elemento, algum personagem, alguma trama que ressoou com você pode acabar sendo retirado na versão adaptada, e isso atrapalhar a maneira como você vai lidar com essa nova versão da história. E é normal, é esperado que as pessoas optem por original ou optem pela adaptação, dependendo da maneira como essa nova versão ou a versão original chegou até você e o que isso vai representar para você na sua vida. A questão é que nem sempre a existência dessa nova versão vai se justificar, para além do óbvio, dinheiro. Vamos lá, eu aceito que para muitas pessoas a discussão sobre validação da existência de uma adaptação vai passar pelo crivo ou passar pela discussão da destruição de infância que não tem que existir. Não é esse o caso, até porque visualmente é bastante fiel, então o buraco é um pouco mais embaixo. O desenho Avatar foi produzido e exibido originalmente pela Nickelodeon, que é um canal de programação infantil entre 2005 e 2009, e depois foi exibido na Globo, na extinta TV Globinho. Para quem nunca assistiu o desenho, é basicamente uma história sobre guerra e busca de paz. Aang, que é o personagem principal, ele é o Avatar, que é esse ícone religioso / político, e a função dele é trazer equilíbrio, trazer paz para um mundo em que 4 nações, cada nação tem domínio sobre uma das forças elementais, que são ar, terra, água e fogo, e a função dele é dominar esses 4 elementos, conseguir, por meio da dominação desses 4, acabar com um conflito entre a nação do fogo e as outras 3 nações. Então é um desenho voltado ao público infantil, mas que vai trabalhar temas que são bastante complexos, como guerra, paz, conflito, trauma, responsabilidade junto à comunidade, etc. Claro que a discussão desses temas não é exclusividade do desenho do Avatar, tem vários outros desenhos e animações que também vão discutir esses mesmos temas. O diferencial de Avatar é que ele vai juntar isso com cosmovisões de culturas e religiões da Ásia e de povos nativos americanos especificamente. Então isso vai atribuir para a animação um toque diferente, digamos assim. Dito isso, para além da importância temática, muitas pessoas se inspiravam nos personagens, se olhavam neles. Para muitas pessoas foi a primeira vez que elas tiveram uma representação de pessoas não brancas como protagonistas. Então tem vários elementos ali que fazem sentido para as pessoas e por que elas gostam tanto do desenho. E aí, sendo um pouco mais cínico, a realização de uma nova produção dentro desse universo também tem a ver com a manutenção da franquia. Porque vamos ser sinceros, a animação é um produto, o live action é outro produto. Tem pessoas que não assistem desenho porque acham que é coisa de criança, ainda tem essa estigma muito grande. Então pensar em uma produção que não fosse um desenho também tem a ver com isso. Mas a questão que eu levanto é, faz sentido para esse universo de Avatar ser pensado dentro de um contexto de normas de um live action? Eu não acho que é ser pedante dizer que todas ou que a maioria das histórias são construídas a partir de temáticas, que são assuntos que vão reverberar tanto na trama central, na trama geral da história, quanto na trama individual dos personagens. E aí você pode ter uma ou várias temáticas, depende daquilo que você quer explorar. Um bom processo de adaptação, ele vai conseguir identificar qual que é a temática ou as temáticas daquela história, vai conseguir manter essas temáticas intactas, porque é a temática que faz a história ser a história, e o restante você pode fazer uma modificação mais livre, entre aspas. Claro que algumas histórias, alguns elementos também são muito mais importantes, digamos que no Pantera Negra, por exemplo, o fato de ser uma nação africana, de você ter um personagem que é negro, é importante para aquele contexto, mas nem sempre. Mas por que a temática é tão importante? Porque a temática é sobre qual a mensagem que a história quer passar para quem está assistindo. E querendo ou não, toda a história vai, de uma maneira ou outra, passar uma mensagem ou comunicar uma mensagem, seja de maneira direta ou de maneira indireta. Dá para elencar várias temáticas que vão estar conectadas com a história de Avatar, mas pelo menos na primeira temporada, a mais preponderante é a questão do equilíbrio. E equilíbrio não só no contexto da ausência de conflito, mas também na realização de que existe uma codependência entre todas as formas de vida.
E esse tema a gente consegue observar ele em diferentes episódios. Nos 2 últimos da primeira temporada, em que o comandante Zal vai e acaba matando o espírito da lua, ocorre ali um desequilíbrio entre o mundo espiritual e o mundo material, e isso gera um conflito generalizado. Tem um determinado episódio em que o Aang chega em uma floresta, ela tá queimada, e que devido à queimada dessa floresta, um espírito que ali vivia acaba atacando uma vila próxima. Então existem vários episódios que vão trazer tanto para o espectador quanto para os personagens uma reflexão sobre essa codependência do mundo material como mundo espiritual. Por ser num formato procedural em que cada episódio ele conta uma história unitária, que beleza, todos juntos fazem um grande arco, mas você consegue assistir cada episódio de maneira separada, você consegue confrontar os personagens e o espectador com diferentes situações, mas que essas situações refletem o mesmo conflito. Então, por exemplo, o 7º e 8º episódio da primeira temporada, que são sobre a queima da floresta, do espírito que ataca a vila, porque o equilíbrio daquele espaço foi perturbado pela Nação do Fogo. Tem essa discussão sobre equilíbrio acontecendo. No episódio 10, que é sobre o jato, que vai tratar sobre essa resistência à Nação do Fogo, mas que utiliza-se de táticas de guerra que também afetam civis, também vai tratar sobre o equilíbrio na questão não da vingança, mas da reação ao opressor. No episódio 17, onde o Aang chega no Templo do Ar do Norte e o templo está ocupado por refugiados que acabam destruindo o templo, vai ter uma discussão superficial, mas ainda assim uma discussão sobre a convivência entre o passado e o futuro, entre o avanço e a tradição. Então, são vários episódios unitários que vão confrontar o espectador e os personagens com situações em que eles precisam pensar e precisam ponderar sobre o equilíbrio. No caso do live action, a união entre os episódios é dada de maneira mais explícita. É toda uma grande história que está sendo recortada em episódios. Então isso acaba fazendo com que essa chance de você confrontar os personagens com situações adversas e diferentes acabe sumindo. Então eu não sei em que medida isso é bom necessariamente para os personagens. Claro que o fato de não ser procedural não impedia o live action de tratar esses mesmos temas a partir dos personagens. E a gente tem até um vislumbre de que isso realmente poderia acontecer. Durante o primeiro episódio, quando o Aang é aprisionado no navio do Zuko, tem um diálogo até que interessante entre o Aang e o Iroh, em que o Iroh diz que uma das justificativas possíveis para a dominação mundial da Nação do Fogo seria a busca de uma paz mundial. Só que isso nunca é desenvolvido de maneira mais complexa. Ao invés de uma discussão sobre o que é o equilíbrio e o que ele significa para o mundo de Avatar, o que a gente vai ter como constante na adaptação da Netflix é a melancolia. Quase que em todo episódio vamos ter os arrependimentos de Aang e sua sensação de incompetência perante as coisas que aconteceram. Claro que é esperado que em uma obra sobre guerra existam debates sobre traumas, medos e aflições em relação a essa guerra. Existem ferramentas mais sofisticadas para passar essa mesma mensagem que não só o diálogo expositivo. Seria muito mais eficiente que esse tipo de mensagem fosse passado por meio da atuação dos atores, por meio da expressão facial, do que de monólogos constantes que o Aang faz sobre sua própria incapacidade. A Netflix acaba abrindo mão da única possível solução para fugir da melancolia generalizada da narrativa, que no caso da animação é humor corporal e pastelão. Claro que no caso aqui fica muito difícil reproduzir esse mesmo tipo de humor. O live action não se dispõe das mesmas ferramentas que a animação para transformar o rosto e o corpo dos personagens. E não faria nem sentido em um cenário verossímil fazer esse tipo de coisa. A questão é que até mesmo os alívios cômicos da história acabaram tendo seu teor de humor reduzido ou totalmente retirado. É o que acontece, na minha opinião, com Sokka e principalmente com Tio Iroh, que se transforma totalmente no apoio emocional de Zuko, ao invés de também ser aquele tiozão sarcástico que cutuca o sobrinho sempre que possível. As cenas de combate, especialmente no primeiro e no último episódio, são grandiosas e conseguem representar de maneira eficiente o perigo que a Nação do Fogo representa para as outras nações. A questão que eu tenho é que a grandiosidade da cena de combate não consegue ser contrastada com os momentos menores, em que Katara, Sokka e Aang discutiam e tinham problemas infantis, como era na animação. Essa falta de equilíbrio tonal faz com que quando o momento grande aconteça, ele não tenha o impacto que deveria ter. Eu sei que Hollywood está constantemente buscando pela nova versão de Game of Thrones, pela nova próxima grande série de fantasia. A questão é que nem tudo precisa ser um Game of Thrones. Nem toda história precisa explorar apenas a questão da perda e do trauma. Avatar se diferenciava justamente por ser uma história de guerra e de trauma, mas que era contada pela visão de uma criança. Justamente por isso tentava equilibrar esses temas mais pesados com certa leveza. Muito do que a tornava única se perde, e o que sobra é o visual. E visual é importante, mas visual por visual esvaziado acaba sendo, querendo ou não, uma forma de cosplay. E cosplay não é história.
Ainda sobre cosplay, o visual dos personagens na adaptação da Netflix é suficientemente fiel à versão animada. A questão pra mim é que, de novo, visual sem substância é cosplay. O que falta nos personagens na adaptação da Netflix é ser fiel à sua caracterização no desenho. Aang aparece para nós no desenho como uma figura completamente desequilibrada, e não na questão mental. Ele é um jovem que fugiu de sua responsabilidade no Templo do Ar do Sul e acaba congelado durante 100 anos. Ao ser descongelado e entrar em contato com Katara e Sokka, ele ainda assim resiste à responsabilidade. Parte de sua jornada na primeira temporada é, então, aceitar sua responsabilidade enquanto Avatar e saber equilibrá-la com sua infantilidade. A mensagem de que para equilibrar o mundo é preciso primeiro nos equilibrar aparece em várias outras obras do gênero, mas é entregue na animação de forma charmosa e convincente, pelo menos. No live action, vamos ser justos, atores infantis ainda estão aprendendo a atuar, então a gente não pode exigir muito. A questão pra mim é, de novo, o roteiro, que acaba não criando oportunidades para que os personagens consigam criar química e consigam demonstrar suas emoções e suas percepções a partir da atuação e não pelo diálogo. O que me irrita profundamente são personagens declarando suas intenções ou declarando seus sentimentos. Vamos ser sinceros, vocês conhecem alguma pessoa que diz que está triste, ou que diz que está deprimido, ou que diz que é infeliz? Ninguém faz isso. Se você está triste ou infeliz, você demonstra por meio das suas ações, dos seus gestos, dos seus olhares. Você se afasta das pessoas. Esse modo de atuação e de escrita de roteiro é muito mais sutil e elegante para o caso de um live action. Infelizmente, parece que nenhuma das pessoas que escreveu o roteiro parecia pensar dessa mesma maneira. Outro elemento que para mim, em uma história live action que busca verossimilhança, me parece muito inverossímil, é a falta de defeito nos personagens. Na animação nos é claro que cada um dos 3 protagonistas tem falhas e defeitos de personalidade bastante definidos. Sokka é machista, Katara tem inveja da facilidade de Aang em aprender a dobra d'água, Aang é extremamente infantil. Nenhum desses traços de personalidade ficou explícito, pelo menos pra mim, durante a adaptação live action. Claro que em uma adaptação, modificações precisam ser feitas, faz parte do jogo. A questão é que esses traços de personalidade não prejudicam a narrativa, pelo contrário, é justamente o defeito dos personagens que os torna interessantes, gera conflito, avança sua caracterização e os torna relacionáveis com o público que assiste. Como já falei bastante de Aang na sessão anterior, vamos falar um pouco agora do Sokka. Desde quando anunciaram que iriam retirar as falas problemáticas do personagem na adaptação live action por questões de atualização da obra, já fiquei com a pulga atrás da orelha. O machismo do personagem não é premiável, ele está lá justamente para mostrar o quão retrógrado é esse tipo de pensamento, e como Sokka e Katara comprovam justamente o contrário do que Sokka pensava. Apesar das mudanças, o personagem de Sokka continua basicamente o mesmo, tirando a questão do humor, é claro, ele tá bem mais sem graça. Katara, que na animação era uma personagem complexa, que tinha traços maternais, era atrevida, determinada, acabou sendo reduzida a uma figura passiva, com tom de voz baixo, com gestos contidos. Até mesmo na luta contra Paco, acaba ficando de escanteio, sem brilho, jogada. Aproveitando a deixa, é legal falar sobre os efeitos visuais das dobras elementais. Acho que não é segredo para ninguém dizer que o movimento corporal das dobras elementais é baseado em movimentos das artes marciais. E para Hollywood e o cinema em geral, filme de arte marcial não é novidade. A grande questão que ficou em suspenso seria a qualidade dos efeitos. Mas também, na questão de elemento, fogo, água, terra e ar, não tem muita dificuldade, não tem muito o que fazer. Pra não parecer que eu tô pegando no pé de maneira injusta do live action, os efeitos estão bons, tá melhor do que o esperado. Tem 2 coisas que eu gostaria de pontuar. A primeira é a questão da dobra de ar. Eu particularmente não sei o que eu faria no lugar, mas me pareceu muito com poeira. Na dobra d'água, talvez a questão do impacto contra os corpos ficou muito básico. Ficou parecendo que alguém jogou um jato de água na cara da pessoa, quando em teoria a dobra seria algo mais místico, mais mágico. Mas agora, sem ficar caçando pelo em ovo, a grande questão narrativa com os efeitos tem a ver com como o poder no universo de Avatar afeta as sociedades. Um exemplo para deixar bem claro o que eu tô querendo dizer. Na animação, o Aang, por ser um dobrador de ar, ele se movimenta de uma maneira diferente. A forma como ele pula, como ele corre, como ele caminha em determinados momentos é modificada pela dobra de ar. Por uma questão orçamentária, a série não consegue reproduzir essa mesma fidelidade nos movimentos, então tá, a gente vai deixar essa pra série. Não vai ser um grande defeito.
O problema real é que em determinadas situações não existe o uso de dobra, quando o uso da dobra seria utilizável, digamos assim. Vamos pensar no episódio em que o tio Iroh e o Zuko capturam o Aang. Nada impediria o Aang de conseguir dar uma lufada de ar para fugir dali, seja com a boca, com os pés. Inclusive ele faz isso na série quando ele é preso pelo General Zhao. Então eu me questiono, ele não fugiu porque os roteiristas não pensaram nessa aplicação ou porque não teve dinheiro para fazer essa aplicação? Além disso, dá para perceber durante as cenas de luta que os cortes são muito frequentes. Se eu fosse gravar uma cena complexa, um plano sequência, digamos assim, é muito mais difícil mascarar um efeito mal aplicado em um plano sequência do que em uma cena toda recortada. E olha que, de novo, eles tinham filmes de referência para gravar cenas de luta bem feitas. Então, finalmente, a gente chega no ponto principal. Não é porque uma obra pode ir para o live action que ela deve ir para o live action. O live action é uma forma de contar histórias que tem as suas limitações. Principalmente em um universo ficcional, as limitações implicadas pela live action podem acabar prejudicando a maneira como a história é contada, o que eu acho que aconteceu com a adaptação da Netflix. Tanto na questão de construção de mundo, de você não poder utilizar determinados poderes e efeitos em uma situação que você poderia na animação por questões de dinheiro, ou quanto pela questão mesmo de duração de episódio, de relação entre personagem. O próprio humor da animação é diferente justamente porque é uma animação. Eu posso distorcer o corpo e as feições do personagem, coisa que eu não consigo fazer numa adaptação live action. Eu dependo muito da interpretação do ator. E falando de interpretação de ator, de novo, atores infantis têm limitações. Não necessariamente porque são atores ruins, mas porque ainda estão aprendendo. A principal complicação com a versão live action não são os efeitos, mas sim a maneira como o roteiro foi escrito, a maneira como os personagens são desenvolvidos e a maneira como eles acoplaram os 20 episódios em 8. Às vezes, uma adaptação em live action não vai fazer jus a uma obra que consegue se desenvolver muito melhor em outro meio. A animação tem suas limitações, mas também tem seus pontos favoráveis. Por exemplo, em um universo de fantasia você consegue fazer muito mais com muito menos dinheiro. Você consegue contratar atores de voz profissionais que já são adultos, que têm mais experiência, que conseguem transmitir a dramaticidade ou o humor, que também é difícil de transmitir. Visualmente, o live action da Netflix é deslumbrante, não tem o que corrigir. Ela segue a risca os visuais dos personagens e dos espaços. E querendo ou não, é legal ver como elas seriam realmente se fossem de verdade. Mas no final, a história também é a maneira como os personagens se desenvolvem, como aquele mundo funciona, quais são as regras e como elas são respeitadas pelos personagens e como nós, o público, conseguimos interpretá-las e aplicá-las para qualquer caso. Com as limitações orçamentárias, de efeitos e de tempo de um live action, tudo isso pode acabar se perdendo, o que acredito eu foi o caso do live action da Netflix. Isso, entretanto, não deslegitima nada do live action. Eu ainda assisti, me diverti. Nesse sentido, ele continua sendo válido. Porque no final das contas, gente, a série é entretenimento. Se você assistiu e se divertiu, é isso o importante. Enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte e se inscreva no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo.